Então vamos iniciar com muito carinho, como sempre, a reunião de hoje, rogando a Jesus as bênçãos necessárias aos nossos corações e que possamos sempre sermos instrumento de paz e de amor, irradiando essas energias aos que nos rodeiam, aos nossos familiares, aos nossos amigos. Que Jesus nos dê a sua paz. Pai bom que estais em toda parte, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como no espaço. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. E não nos deixe cairmos mais em novas tentações e livra-nos de todo mal hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós temos a palestra do Eliomar Gonçalves, um dos meus 8 filhos, que vai falar para nós nesta manhã de domingo ensolarada, nesta manhã tão bonita. Bom dia a todos, o meu bom dia, a minha gratidão, e falar da doutrina espírita, falar de Jesus, falar de construção do reino de nós, para quem está fazendo o reino de nós, para quem está construindo o reino de nós, é uma alegria, uma responsabilidade grande. E eu gosto de iniciar dizendo que há palestrantes que são convidados pela sua obra, pela sua eloquência e pelo seu trabalho no bem, pela sua constância no trabalho no bem. E há palestrantes que são convidados por oportunidade de aprendizado. Será que precisa? Tá. E há palestrantes que são convidados por oportunidade de aprendizado. E hoje é uma situação dessa, um palestrante convidado para estudar, para aprender. Então eu já peço as orações carinhosas de vocês, a fraternidade de vocês, para que as minhas palavras aqui, com as ideias encontradas nos livros e nesse legado todo que é a doutrina espírita no nosso planeta, para que nós saiamos beneficiados aqui delas. Então eu conto já com as orações dos amigos encarnados e desencarnados, para que a gente saia daqui melhores do que aqui chegamos. E contando com a presença do grupo vocal, o Wilson, a Fátima, a minha mãe, a Maria José, e eu que desafio junto com eles, para eles não se envaidecerem, eu vou inserir 3 músicas, e aqui em determinado momento das nossas reflexões eu vou convocar o grupo vocal para estar aqui com a gente, tornando a nossa manhã mais agradável ainda e de mais bem-estar. Então, na verdade, a nossa conversa de hoje são ideias que eu vou recolhendo, ideias que vão me encantando nos livros e que eu recolhi e organizei em torno desse tema. A luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. E assim também, por meio da metáfora da luz, eu deixo aqui a minha homenagem e o meu abraço carinhoso a todos os pais, que são luzes, que são essa contribuição luminosa na vida, para que a gente sobreviva e faça o melhor uso da encarnação. Então, um feliz dia dos pais a todos os pais. A luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Eu acho essa frase de uma beleza muito especial, dita por Emmanuel no livro Fonte Viva. A luz não argumenta. O que é argumentar? Eu gosto muito de buscar a etimologia, a origem das palavras. Argumentar vem de argentum, Argentina, prata. Então, imentar é aquilo que você fala. Argumentar é aquilo que brilha, então, naquilo que você fala. Olha só, então, quando a gente argumenta, a gente está emitindo algo brilhante, algo luminoso para as pessoas. Só que olha que frase interessante. A luz não argumenta. Esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Então a luz é algo muito sutil, muito agradável, como um perfume bem-vindo,
que vai dando a sua contribuição, envolvendo e inspirando. Por quê? Quando a gente argumenta, percebem que quando a gente argumenta, muitas vezes nós entramos em comunicação competitiva, muitas vezes nós entramos numa comunicação agressiva. Por quê? O próprio Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, diz assim, que as nossas leis, né, o nosso conceito de justiça, as nossas leis, vão evoluindo de acordo com o progresso das luzes. Então tudo vai evoluindo. E tem pessoas que não estão preparadas para alguns argumentos, né? Mas aí a gente argumenta. A gente usa a luz como uma arma. A gente usa a luz como uma espada, né? E aqui que Emmanuel vem nos atentar. A luz, ela não argumenta. A luz, ela esclarece, socorre, ajuda e ilumina. Então as reflexões, elas vão se organizar em torno desse tema, né? Duas histórias para a gente ilustrar, exemplificar, né? Uma luz que ilumina e não argumenta. E a primeira delas é um aluno que encontrou um ex-professor na rua, um senhor, e disse assim: olá, professor, o senhor se lembra de mim? Daí ele disse: não me lembro, fale mais de você. Talvez muitos já conheçam essa história sobre o relógio, né? Daí me fale mais sobre você. Eu sou hoje professor inspirado pelo Senhor. Aí você disse: que agradável ouvir essa notícia, né? E como foi esse processo? Que circunstância que inspirou você a ser professor? Aí ele disse assim: certa vez um amigo chegou com um relógio de bolso muito especial, muito diferenciado, e eu logo quis aquele relógio para mim. E eu roubei aquele relógio. Quando o senhor deu falta, quando o dono do relógio deu a falta do relógio na sala, o senhor fechou a porta e disse assim para todos: tivemos aqui na sala um relógio roubado, e eu queria deixar um tempo para quem roubou devolver. E aí o relógio não foi devolvido, porque ele queria muito, né? E aí o professor falou assim: então, porta fechada, todos de olhos fechados, eu vou revistar cada um. E aí, de repente, revistou todos. E quando terminou de revistar o último aluno, né, passou por todos os alunos, terminou de revistar o último aluno, ele disse assim: já temos o relógio, podem abrir os olhos. E aí ele retomou essa história com o senhor e perguntou novamente: o senhor não se lembra desse fato? Aí eu me lembro desse fato, mas eu não me lembro de você, porque quando eu revistei, eu também fechei os olhos. Olha só, né, que integridade, que dignidade. E aí o aluno reflete com ele, né? A história continua, o aluno refletindo que naquele dia ele salvou a vida dele, né? Ele deu para ele objetivos muito mais enobrecidos de aproveitamento da encarnação. Então, a luz não argumenta. Não argumentou, não julgou, não repreendeu, né? Só iluminou. Essa história, ela abre pontos para outras reflexões, mas eu prefiro ficar com essa exploração dela, né? De que a luz não argumenta, a luz ilumina. Quando a gente fala Pai Nosso, né? Quando a gente fala Deus, nosso Pai, na prece de Cáritas, a gente reconhece, percebem aí, a gente reconhece profundamente a paternidade de Deus e a gente reconhece também a irmandade, né? A gente reconhece a paternidade de Deus e a gente reconhece que somos todos irmãos no planeta. E quando a gente reconhece que todos somos irmãos, a gente meio que vai percebendo o quanto o convite para a missão da luz, né, está recorrendo na nossa existência. E a gente às vezes não aceita esse convite, né? Então olha só, Pai Nosso, quando a gente profere Pai Nosso, a gente está reconhecendo a paternidade, a gente está reconhecendo a nossa irmandade, reconhecendo a fraternidade, né? E aí no livro Amor, Imbatível Amor, Joana de Ângeles traz que os nossos deveres de fraternidade cumpridos vão nos preenchendo os nossos espaços íntimos. Então, quando a gente vai dando conta dos nossos deveres de fraternidade, o vazio existencial ele vai sendo preenchido. Então esse é um caminho da gente encontrar, da gente atribuir grande sentido para a existência, né? Cumprir os nossos deveres de fraternidade. Pai Nosso, quando eu disse Pai Nosso, né, eu reconheci o Pai e reconheci a Irmandade. E quando eu cumpro os meus deveres de fraternidade, eu vou atribuindo cada vez mais sentido para a minha vida.
e vou encontrando esse entusiasmo de servir, essa alegria de ser a contribuição para o reino de Deus, para a construção do reino de Deus. E aí a gente vai passando a ser um criador em toda parte, né? O que eu posso criar de bom aqui? Somos co-criadores, né, junto com o Pai. Então, o que eu posso criar de bom aqui? O que eu posso fazer de melhor aqui? Como eu posso melhorar esse contexto? Como eu posso melhorar o meu lar? Como eu posso melhorar a minha família? Como eu posso melhorar a instituição escolar que eu frequento? Como eu posso melhorar a minha instituição de trabalho? E a gente é um co-criador em toda parte. E nesse momento, as igrejas elas deixam de ter paredes, né? Os centros de oração deixam de ter paredes, porque a gente é esse criador em sinergia, em sintonia com o Pai em toda parte, cumprindo os nossos deveres de fraternidade e associando trabalho com deveres de fraternidade, né? Estudo com deveres de fraternidade, vida familiar com deveres de fraternidade. Então a gente vai associando essas coisas. Essa é uma ideia da Joana de Ângeles que eu queria trazer para a gente, né? Cumprimento dos deveres de fraternidade e preenchimento dos nossos espaços íntimos, né? E aí a gente vai superando o vazio existencial que tanto nos caracteriza, né? Muitas vezes a gente, quantas e quantas vezes, né, a gente não sente esse vazio existencial e a falta de atribuição de sentido para a vida, né? Então cumprindo o dever de fraternidade, a gente vai tendo os nossos espaços íntimos preenchidos. E uma outra ideia muito relevante desse livro, Amor, Imbatível Amor, é que a Joana de Ângeles diz assim: muitas vezes nós sentimos um vazio existencial também quando a gente vai largando algumas tradições. Olha que interessante isso. Quando a gente vai largando algumas tradições mais primitivas, né? Porque a nossa vida é cheia de tradições, vejam pelas brincadeiras, vejam pelo nosso legado literário. Nossa vida é cheia de tradições que precisam e vão sendo superadas, né? Eu estava até pensando nas brincadeiras infantis, né? O quanto elas trazem muito violência, a luz não argumenta, muita competição, muita comunicação agressiva, né? O quanto elas trazem isso. Então a gente vai superando tradições e vai se desvestindo de instintos primários. E aí a Joana de Ângeles diz assim: quando a gente vai deixando essas tradições e vai se desvestindo desses instintos, era isso que nos dava segurança na vida, né? Eram essas tradições e esses instintos. E aí aquilo nos dava um conforto e uma segurança na vida. Quando a gente vai deixando isso passar, o vazio existencial vem com mais força. E se a gente não tem convicção de que isso é necessário e a gente deixar para trás, a gente volta e se apega e fica apegado àquelas tradições, àqueles instintos. Então pensemos nisso, né? Reflitamos o quanto do vazio existencial ali nos acompanha, porque a gente está dando passos também rumo à missão da luz, né? que é o grande convite sempre. E aí uma outra história que eu quero trazer aqui, para a gente meio que pensar o quanto é desafiador sermos, né? O quanto é desafiador a gente estar aí na missão da luz, né? E muitas vezes o nosso entendimento precisa de dar piruetas no ar, né? E ir para outros degraus. Numa ocasião, o Chico tinha um cachorro que eles não sabiam se ele tinha uma deficiência de nascença ou se ele tinha sido atropelado. Mas o Chico cuidava do cachorro com todo carinho. E eram despesas altas que ele tinha com o cachorro, e além de uma ocupação também muito grande, porque ele tinha um expediente de trabalho, tinha um expediente de psicografia, chegava em casa e tinha que cuidar do cachorro ainda. E aí a família vendo aquilo, a vizinha vendo aquilo, e um dia ele chegou em casa e o cachorro abanou o rabo umas últimas vezes assim, e olhou para o Chico como quem sorrisse e agradecesse, e morreu. O Chico se entristeceu, enterraram o cachorro no fundo do quintal, enfim. Aí, passados uns dias, a irmã não se conteve. Ela chegou para o Chico e disse assim: Chico, o cachorro não morreu. A nossa vizinha, muito compadecida de você, olha os nossos equívocos, né? Os nossos modelos mentais. A vizinha compadecida do Chico, porque ele estava trabalhando demais, tendo muita despesa com o cachorro, muito tempo de ocupação. Ela envenenou o cachorro, achando que traria um alívio. Quando o Chico soube do motivo da morte do cachorro, ele se poluiu de um tanto, né, com raiva da vizinha, com o sentimento da vizinha, que criou uma nuvem espessa no coração dele e começou a atrapalhar os trabalhos de psicografia. E um dia o Emmanuel chegou para ele e disse assim: Chico,
Você precisa se desapegar dessa nuvem que está atrapalhando. Os espíritos amigos, né, trabalhadores, não conseguem se aproximar de você com esse conteúdo aí. Daí o Chico falou, mas eu tento, mas eu não consigo. Não estou conseguindo, né, olhar para a vizinha com caridade. Ela me ofendeu. E aí o Emmanuel falou assim, eu tenho uma sugestão. Verifica o que a vizinha está mais precisando e você vai presenteá-la com o que ela está mais desejando e precisando. E aí ele tomou conhecimento de que ela queria e precisava de uma máquina de costura. Essa história está no livro O Chico de Francisco. Aí ele descobriu que ela precisava de uma máquina de costura, foi lá e comprou em algumas, né, o pessoal brinca em algumas encarnações, né, não foi nem prestações, parcelou em algumas encarnações. E no momento em que ele presenteou a vizinha, achando um absurdo, mas o Emmanuel disse para ele assim, não é sugestão minha, é sugestão do nosso Senhor Jesus. E aí ele foi e fez o gesto, né, meio a contragosto. Mas como assim? Ela me ofendeu e eu vou presenteá-la. E aí quando ele presenteou a vizinha, a gratidão dela o envolveu como um medicamento. Assim como na própria obra do Chico ele fala, se a gente visualizasse o conteúdo da gratidão, a gente ia ver que a gratidão nos alcança como medicamento salutar, que aumenta o nosso bem-estar e interfere no nosso organismo físico. Então a gratidão envolveu o Chico, e o Chico se viu envolto numa luz do corpo inteiro. E aquele conteúdo, aquela nuvem se desfez. E ele voltou às atividades do trabalho. Então olha só, o que é, né, não argumentar. Enquanto ele estava argumentando, ele estava cheio dos motivos para não estar engajado ali com a sua missão da luz. Então eu falo que os nossos modelos mentais, às vezes estão cheios de argumentos, cheios de certezas, né? Precisam dar piruetas para a gente olhar a vida com esses olhos, né? Eu acho essa história de uma beleza enorme. E aí eu queria convidar então o grupo vocal, estou olhando aqui a foto do Chico, para a gente cantar a música Irmão Chico. E eu queria que nós prestássemos muita atenção enquanto o grupo vai se organizando aqui. É uma música que traz uma mensagem, gente, de uma profundidade e de uma relevância para a gente. São os versos do Nando Cordel, e eu vou lendo aqui enquanto o grupo vai se posicionando. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz, né? Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Olha só isso. Quando acusado, usou o perdão. E aí esses versos me lembram um seminário que eu assisti da Sandra Dalla Pola há uns anos no nosso lar. E ela falava sobre o dar a outra face. O que é dar a outra face? Quando acusado, usou o perdão. Não reagiu, agiu. Né? Agiu com base nos valores e nas características que escolheu para a sua identidade. Então, eu sou alguém que tem como ferramenta o amor, né? Falando do Chico. Quando acusado, não vou usar outra ferramenta, não vou reagir. Então, quando acusado, vou usar o amor. Quando caluniado, não vou usar outra ferramenta, eu tenho como ferramenta o perdão. Então, quando caluniado, usou o perdão. Traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu. Elogiado, nem viu, para não se envaidecer. Uma vez o Hugo Gonçalves aqui, o senhor Astolfo Olegário perguntou para ele assim, seu Hugo, como o senhor faz com tantos elogios para o senhor não se envaidecer e não se distrair da tarefa? Eu passo tudo para a Dulce, e ela que se vira. Então eu achei de uma grandeza assim também para a gente observar. Né? E pensando também em A Luz Não Argumenta, uma vez o Eurípides, né, nosso amigo, nosso familiar e amigo, conversando com uma moça do lar infantil, né, que reagia muito às ideias espíritas e combatia. E os dois, né, quase entrando, pela sabedoria do Eurípides, não entraram no argumento. Olha só que lindo que ele disse para ela. Você não precisa acolher e aceitar essas ideias agora. A gente só está dizendo para você que elas existem. No momento certo, você vai lançar a mão delas. Porque ela reagia muito, né, às ideias de vida após a morte e às ideias espíritas. É uma grande amiga nossa, a gente cresceu junto brincando.
E era uma das poucas meninas, né, que a gente via que reagia, era a Nair, a nossa amiga. Eu e Eurípides conversando com ela, numa sabedoria muito grande, né, não entraram numa competição, numa argumentação. Ele disse para ela assim, como uma luz que só ilumina mesmo, só ilumina de um jeito suave e não argumenta. Você só precisa saber que existe. Na hora certa você vai utilizar. Então, irmão Chico, nossa eterna gratidão. Gente, seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traído, usou a luz no coração. Quando atacado, ele sorriu, elogiado, ele me viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. O convite aí para a missão da luz, né? Usar o amor, usar o perdão, usar a luz do coração, sempre, em toda ocasião. Muitas vezes a gente argumenta, a gente reage, né? E são padrões do nosso mundo, caracterizado por guerras, né? Observemos a nossa linguagem. Ela faz tantas opções bélicas a todo momento. Na escola mesmo os alunos falam, matou aula, matar aula, né? A gente vai falar de paz, a gente fala, vamos lutar pela paz? Olha só, lutar. Então, o nosso mundo é muito caracterizado por guerras. E até quando a gente usa a luz, a gente usa de um jeito bélico, né? A gente usa para argumentar. E a luz não argumenta, como diz Emmanuel, ela contribui como um perfume agradável. Então, sejamos aceitemos esse convite para a missão da luz e com esse pensamento, né? Com esse pensamento crítico e, vamos dizer, científico, né? E amoroso. Crítico, científico e amoroso sobre o que é ser luz, né? A gente tem estudos, muitos estudos relevantes falando de comunicação agressiva, né? Então, muitas vezes a gente, de posse de conceitos luminosos, a gente entra numa comunicação agressiva, porque o outro ainda não tomou posse desses conceitos. Olha só como a gente se equivoca, né? Muitas vezes a nossa comunicação começa e vai para um patamar agressivo, competitivo, embora usando conceitos de luz, né? Então não precisamos competir, não precisamos comparar, são padrões muito característicos do nosso jeito de viver, né? Mas a competição, a comparação, elas precisam ser usadas com uma sabedoria. E falando ainda de luz que
contribui. Tem essa pergunta do Livro dos Espíritos que me chamou muita atenção, né? Pensemos aí na contribuição dos nossos anjos de guarda ou outros nomes que a gente queira dar. É uma contribuição ali discreta, né? Invisível. Por que oculta a ação dos Espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Essa pergunta me chama bastante atenção, né? Por que os nossos anjos de guarda não fazem de um modo aparente, ali, para a gente visualizar que está sendo ajudado, né? E aí, outro dia, eu ouvindo alguns podcasts, né, nessas redes de Spotify, não sei se todos conhecem, que tem nos ofertado conteúdos bem relevantes, principalmente quando a gente está em viagem, né? E aí um pensador espírita disse assim, muitas vezes a gente quer, né, uma ajuda ali, a amostra do anjo da guarda, ali, uma amostra de que ele está nos ajudando, mas é como se a gente quisesse andar uma encarnação inteira com bicicletas de rodinha, ele disse, né? E a gente tem que largar as rodinhas, né? E sermos responsáveis pelas nossas escolhas, sermos responsáveis pelo nosso desenvolvimento. A Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, ela traz uma outra ideia muito relevante que eu queria deixar aqui de contribuição para nós. Que o nosso avanço, né, o nosso avanço moral, ele fica muito a cargo das fatalidades da vida, né? Vem uma fatalidade e aí eu me vejo ali numa injunção, numa obrigatoriedade de desenvolver a virtude, daí eu desenvolvo. Senão, às vezes a gente não escolhe desenvolver. Então que nós não esperemos a fatalidade, mas que a gente escolha de fato desenvolver aquilo que a gente olha para os outros, se inspira e fala, poxa, que bom seria desenvolver esse atributo, né? Então aqui eu acho bastante interessante que os anjos de guarda não nos ajudam de modo ostensivo para que a gente cresça em responsabilidade. E aí eu vou ler com vocês aqui a resposta, né, dos Espíritos para Kardec. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, para que nós possamos nos adiantar, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha, né? Ou na outra ilustração do palestrante lá do podcast, seria como a criança, como o adulto que está andando de bicicleta de rodinhas, né? A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Olha só, a luz não argumenta, né? Então o anjo de guarda não argumenta, é muito sutil. Porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos em tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. Então, essa outra pergunta também eu acho ela muito enriquecedora do Livro dos Espíritos. Vamos lê-la juntos aqui. Será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Não é porque não possa lutar, mas porque não quer. Olha só, que sabedoria, né? Então, a luz não argumenta. Olha as escolhas do anjo de guarda aqui. Não quer lutar, para que a gente cresça em responsabilidade, cresça em desenvolvimento moral, né? Que, como a Joana de Ângeles fala, a gente muitas vezes deixa as fatalidades nos alcançarem para a gente avançar. Então, não deixemos mais, vamos perseguir. Opa, aqui tem desenvolvimento para mim, aqui tem desenvolvimento para mim. E não quer, porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira. Olha só. Porém, que quase nunca são atendidos. Olha aí as nossas escolhas, né? Somos inspirados, mas quase nunca atendemos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. E aí, lembrando, né, a pergunta em que Kardec fala qual a principal das virtudes, né? É a resistência às más tendências. Olha só, aqui.
Só para ficar bem fixada essa mensagem do livro Amor Imbatível ao Amor. O processo de evolução do ser tem sido penoso, alongando-se pelos milênios sob o impositivo da fatalidade que o conduzirá à perfeição. Então, por que esperarmos o impositivo de uma fatalidade, né? Escolhamos antes. Preservando, numa fase, a herança das anteriores, o mecanismo de fixação das novas conquistas e superação das anteriores, olha só. Novas conquistas, fixação dessas novas conquistas e superação das anteriores. Como eu já disse anteriormente, Joana de Ângeles fala para nós. Muitas vezes, quando estamos largando um instinto primitivo e uma tradição primitiva, se instala em nós o vazio existencial, porque aquele instinto e aquela tradição nos preenchia e nos dava conforto e uma segurança de viver. A partir do momento que a gente vai instalando novas, né, fixando novas conquistas e superando as anteriores, pode advir um vazio existencial. Mas a gente precisa desses conceitos, dessas ideias que nos ajudem a cumprir os nossos deveres de fraternidade, como ela mesma nos orienta, né? Cumprindo os deveres de fraternidade e preenchendo vazios interiores. Então, cumprindo deveres de fraternidade, preenchendo vazios interiores. E superando situações sempre. Aí ela coloca a lógica, o pensamento lúcido e a razão, né, como ferramentas nossas para a gente subir de degrau, e à medida que subimos de degrau, as luzes fazem progresso. Olha que beleza isso, ideias do Livro dos Espíritos, né? À medida que a gente sobe de degrau, as luzes fazem progresso, porque a gente dá condições das luzes fazerem progresso. E aí, as nossas leis, a nossa justiça vai se aperfeiçoando. Né? E observem somente essa frase em negrito ali. E diante dessas escolhas, né, de não esperar a fatalidade, eu escolho o desenvolvimento, eu escolho... Assim como Jesus, né, a gente tem informações, e recentemente até o Dr. José Antônio Vieira de Paula, falando das escolhas de Jesus, dizia que foram escolhas, né, bem cuidadosas, que aceleraram o seu desenvolvimento. Então, para que o ser psicológico desabroche e predomine sobre o conjunto fisiológico. Para a gente já indo para o nosso arremate. E por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Mais uma vez, a luz não argumenta, ela contribui. Eu vejo aqui essa sutileza também, né, de não nos deixar paralisados com uma verdade que seria insuportável. Então, as leis, né, naturais, as leis de Deus, vão nos colocando de acordo com nossa competência para assimilar. Então, é mais uma vez um exemplo aqui de que a luz não argumenta, a luz esclarece, contribui. Então, importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado, fica estático, né? Estagnado. No sentido de deslumbrado. E pedindo autorização para os nossos amigos espirituais e encarnados também, a gente vai declarando já encerrada essa nossa contribuição com esses versos do José Soares Cardoso, com a presença da Maria, aí, nossa Mãe do Amor. Quem se dedica ao bem dos semelhantes experimenta em todos os instantes alegrias que o tempo não apaga. E para a gente se alinhar mesmo com a nossa missão da luz, eu tenho uma tese assim, né, que a gente é feito para amar. E é isso que uma música que eu vou pedir para o grupo vocal cantar agora, aproveitando que a Vânia também chegou. Cantar Feitos para Amar, a gente encerrar esse momento. Muito obrigado pela atenção carinhosa de todos. E paciência. Amarelinho balão subindo.
se enche de luz, uma estrela canta, eu estou ouvindo, feitos pra amar, todos nós fomos feitos pra amar. Eu olho pro céu e as estrelas parecem cantar, que fomos feitos pra amar, todos nós fomos feitos pra amar. Eu quero aprender a gostar de quem passa por mim. Paz tá na companhia do sol, tá na companhia do irmão, tá no voo leve do avião partindo. Vai toda a gente olhando pro céu e o olhar se enche de luz, uma estrela canta, eu estou ouvindo, feitos pra amar, todos nós fomos feitos pra amar. Eu olho pro céu e as estrelas parecem cantar, que fomos feitos pra amar, todos nós fomos feitos pra amar. Eu quero aprender a gostar de quem passa por mim, feitos pra amar. Que delícia, né, gente? As meninas, quando nós formos fazer palestra agora, a gente vai querer o grupo vocal aqui também no domingo, né? Exigimos abaixo-assinado, todo mundo. Vamos? Léo, muito obrigada pela reflexão. É engraçado, né, que a gente esquece que quando um recém-nascido nasce, ele nasce e fica com os olhinhos fechados até se adaptar à luz. E assim somos nós, né? Nós esquecemos disso. E a mesma coisa daquela passagem do filho pródigo. Deus nunca nos abandona, Ele está esperando a gente sair. E quando ele sai, o filho vai ao encontro do pai, o pai não julga. O filho está ali preocupado, o que ele vai falar para o pai? E o pai corre para o abraço. É assim que é a luz. Léo, muitíssimo obrigado. Bom, vamos mais uma vez agradecer, né, ao nosso querido Léo, que nos trouxe uma mensagem que nos faz refletir realmente, né, sobre a luz, né, a nossa luz também. Que Jesus possa envolvê-lo, abençoá-lo e dar-lhe sempre essa tranquilidade para que ele possa nos passar mensagens tão boas quanto as de hoje. Então vamos mais uma vez elevar o pensamento a Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade desta manhã e rogando para que Ele possa nos envolver, nos iluminar, nos dando sempre o equilíbrio e a serenidade que necessitamos, para que nós possamos vencer as dificuldades do caminho com bastante coragem. Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer, rogando as suas bênçãos de amor, de paz a cada um que aqui se encontra, aqueles que por algum motivo aqui não puderam estar, mas que sejam também envolvidos no seu amor e na sua luz. Que possamos, Senhor Jesus, retornar aos nossos lares, levando em nosso coração a paz, e que essa paz possa ser compartilhada por todos o nosso convívio. Envolva-nos, Mestre, no seu manto de amor e de misericórdia, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Um feliz Dia dos Pais, né? Que todos tenham um dia
de bastante amor, de bastante luz, né? E de bastante reflexão. Deus abençoe. Bom dia.